vai, faz o que você quiser, se entope de macarrão, se entope de doce, aí Não, você mas tem a esse vídeo é liberdade. importante, inclusive, você que chegou até aqui, depois eu vou colocar esse mesmo aviso lá na frente. É o seguinte, é um vídeo mais longo, ele vai ter os capítulos, você pode assistir pelo capítulo de mais interesse, não tem ordem para você assistir esse vídeo, então você pode ir lá escolher, lá na descrição vai ter os capítulos, você clica em cima, vai bem na parte que você quer, se quiser saber de metabolismo, perder de peso e tal, vai estar tudo certinho, você assistiu. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao DR das Dietas. Hoje a gente vai fazer um podcast aqui que a gente vai falar sobre dieta, metabolismo, proteína, carboidrato, alguns mitos da internet. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do DR das Dietas. Meu nome é Estevão Matheus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especializações em nutrologia e revisões sistemáticas e meta-análises, ou seja, não é nada complicado não, só para dizer que eu já estudei como é que se fazem os estudos científicos e sei mais ou menos a importância de cada um, é por isso que muitas vezes a gente explica que nem todo estudo científico é lei e é perfeito e dá para acreditar 100% no que eles estão falando, mas aí vocês vendo os nossos vídeos, vocês vão entender o que eu quero dizer. A dieta perfeita existe? Vou fazer uma pergunta agora para você, Ana. Vamos começar por temas, né? Isso, a dieta perfeita é o primeiro tema. E se eu te dissesse que a dieta perfeita é a maior mentira do fitness e que o excesso de alface pode estar te impedindo de emagrecer, como é que você responderia a isso? Com toda certeza, concordo plenamente. É assim, sapiens, antes de tudo, antes de ter aquela verdade assim absoluta, que vocês sabem que a ciência não tem verdade absoluta, né? Vamos explicar direitinho um pouco o que é dieta, né? As pessoas entendem como dieta, antigamente falava regime, você pode também chamar de reeducação alimentar, aí tudo faz, do jeito que você quiser. Geralmente as pessoas pensam em dieta quando elas pensam assim, eu preciso perder peso, então vou ter que comer menos, né? Porque tecnicamente existe a questão do balanço calórico. Tecnicamente, do ponto de vista matemático, você deveria ingerir menos calorias do que você gasta. Aí nisso você teria um déficit e você teria que usar aquilo que você está guardado, tá? Essa é a ideia inicial de todas as dietas, concorda comigo? Não é ganhar massa muscular, não Então, é... mas aí o que acontece? A biologia não é matemática. Então, existem algumas questões que muitos autores levantam em que não é que a gente é contra, ou que esses estudos são contra essa questão do balanço calórico, não. É que seria uma questão de você pensar assim, existem também hormônios e metabolismo e questão bioquímica dentro do nosso corpo que influencia esse balanço calórico. Então, são coisas que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar o quanto o metabolismo está sendo guiado pelos hormônios e pela própria sinalização do metabolismo para guardar a energia ao invés de gastar. Então, isso pode acontecer e acontece em muita gente, principalmente quem já sofreu o efeito sanfona na vida inteira, de que ela come menos, mas mesmo assim não consegue emagrecer. Entendeu? E aí a pessoa fica naquela restrição calórica imensa, 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 e mesmo assim não consegue emagrecer. Então, vamos só dar uma repassada nos tipos de dietas, só para eles saberem quais são os tipos, porque tem uma playlist aqui no canal. Então deixa eu falar, tipos de dieta. Falei, os tipos de dieta que você Tipos se de lembra. dietas. Low carb, que foca em foco na insulina, baixo carboidrato, né? baixa produção de insulina. Cetogênica, que é gordura. Que é bem low carb, é muito low carb, a cetogênica. A vegana, que o pessoal que prega pela ética, plantas, éticas animais, tal, proteção dos animais, eu entendo isso, eu já fui durante um tempo. E mediterrânea, que eu faço agora, longevidade, que a Ana quer que eu chegue até os 100 anos. Para poder me esperar, né, até eu chegar aos 100 pelo menos. Acompanhada, né, Sapiens? Mas assim, se você pensar em termos de dieta, você pode pensar assim, as dietas elas podem ser simplesmente por redução de caloria, e aí você não se incomoda muito com essa questão do que é que você come ou o que é que você deixa de comer, é aquela velha máxima que as pessoas falam, comer tudo com moderação, inclusive doença crônica com moderação também, né? Essa é desculpinha para quem quer continuar comendo besteira. E aí, você reduzir as suas calorias, mas você não se preocuparia com o tipo de comida que você está comendo. Mas, uma vez que você se preocupe com o tipo de comida que você está comendo, você pode separar em dois grandes grupos. Aqueles grupos que têm alguma restrição, ou ideológica, ou, por exemplo, do reino animal, ou do reino vegetal, porque do mesmo jeito que tem gente vegetariana que tem restrição e que
não come as comidas de origem animal, ou come poucas, tem as pessoas hoje em dia que estão focando muito em comer mais comidas de produtos de conteúdo animal, de origem animal, e poucos vegetais, por várias outras questões também. Isso aí, cada uma das dietas que a gente já tem aqui no canal, a gente explica melhor os detalhes, vocês vão lá para assistir. Porque aqui é um bate-bola mais rápido, né? Mas você pode encarar a dieta também no sentido de que você separa o que você come pelo macronutriente que você come. Quais são os 3 macronutrientes, Estevam? Diga aí. Fibra. Não, fibra não é macronutriente da bactéria. Gordura, proteína e carboidratos. E carboidratos, exatamente. Carboidrato é tudo aquilo que vira açúcar no sangue. Então, às vezes, você não está comendo uma coisa, ela não é doce, como uma bolacha, como um pão, como um macarrão, como arroz. E alguns grãos não são doces, mas eles contêm carboidrato. Aquele amido ou aquela molécula que tem dentro dele vai quebrar e vai virar glicose, que é o açúcar que o sangue entende, tá bom? E as coisas doces propriamente ditas, as frutas, os doces e tudo aquilo que é refinado, que é processado, que vem daí é carboidrato. A proteína, todo mundo sabe o que é, né? É músculo dos animais. E vem do leite, vem aí dos ovos, vem das carnes, dos animais, dos peixes, das aves, todo tipo que você puder imaginar. E as proteínas vegetais, elas geralmente estão contidas, guardadas juntos dos aminoácidos, e os aminoácidos são guardados juntos dos carboidratos no grãozinho da planta, que é o bebezinho da planta. Geralmente é lá onde tem as proteínas dos vegetais, tá? E tem as gorduras, que gordura não precisa explicar, né? Sabe, você sabe, você olha para a cara da gordura, você sabe que é gordura, né? Manteiga, as gorduras das carnes. Tem alguns vegetais que são mais gordurosos, como abacate, a própria azeitona, quando vira o azeite de oliva, que vem da azeitona. O azeite sai dela prensado a frio, ela já é super gordura. Aquilo lá é super gordura. Exato, são frutos, mas enfim, tem a sua quantidade de gordura. Então, quando você pega uma dieta e você escolhe a dieta pelo tipo de macronutriente que você está reduzindo, aí que você encontra aquelas dietas mais famosas que todo mundo já ouviu falar. Ah, dieta de baixa gordura, né? Que é a dieta que o povo acha que é a que dá certo, que nos anos 80 é o que o pessoal achava que dava certo. Que é tirar as gorduras, que o pessoal tinha medo delas se transformar em colesterol, mas se você estiver acima do peso, tiver com pré-diabetes, mesmo comendo muito carboidrato, pouca gordura, você vai ter o colesterol ruim do mesmo jeito, porque, né, tem o bom, tem o ruim, tem o péssimo, e tem o normal. Mas aí quando você reduz gordura, você chama de dieta baixa em gordura, que é a dieta low fat, que aí o pessoal coloca fibra, aquelas coisas, os grãos integrais, tal. Tem a dieta low carb, que foi o que o Estevam falou, que é aquela baixa em carboidrato, então você não se preocupa com proteína nem com gordura, você só reduz carboidratos. E tem aquela muito low carb, que é a dieta cetogênica, que faz a gordura se transformar em corpos cetônicos, que vai substituir a glicose na utilização de energia. Mais detalhes nos vídeos que tem aqui na descrição que vocês vão ver. Vai estar lá a dieta cetogênica. Ana, ainda nesse quadro, eu gostaria de perguntar para você uma coisa, para você não esquecer. Não, você finaliza. As pessoas ficam perguntando sobre a velocidade do metabolismo. É isso que eu ia chegar. E tem outro tipo de dieta quando você mexe nos macronutrientes, que é o pessoal chama de dieta de alta proteína. Então, a gente já tirou carboidrato num tipo de dieta, já tirou gordura no outro tipo de dieta. E nesse aí, a gente estaria aumentando a quantidade de proteína. Ele chama alta proteína porque, na verdade, ninguém sabe qual a quantidade. Às vezes a alta proteína é normal, tá? É o que deveria ser pela nossa evolução da espécie. Então, não precisa se assustar porque é alta. Também vai ter vídeo aqui na descrição para você acompanhar. Aí que a gente pega a questão do metabolismo. Porque quando você tira o excesso de calorias que vem vazias, ou dos carboidratos, ou até mesmo do excesso de gordura, mas que está vazio, e você coloca proteína no lugar, você consegue acelerar o seu metabolismo. Então, muitas vezes, a questão da dieta não é só contar quantas calorias entram, quantas calorias saem. É você saber sinalizar para o seu corpo que você precisa construir músculos, que você precisa manter seus ossos, que você precisa manter seus músculos, manter todas as proteínas, todos os hormônios, todos os sinalizadores, todas as moléculas do corpo que são muito dependentes da produção de proteína. Como é que você sinaliza isso? Comendo proteína do jeito certo, entendeu? Ao invés de ficar faltando proteína, você fica morrendo de fome e não sabe por quê, porque seu corpo está precisando de uma coisa que você não deu para ele, que é a proteína. Então, quando você separa as dietas em relação aos macronutrientes, fica mais fácil entender, de repente, qual que seria aí mais adequada para cada um. Minha vez. Tema 2, olha aqui em cima. O mito do metabolismo lento. Ana, eu tenho uma pergunta para você sobre isso. Seu metabolismo não é lento porque você envelheceu. Ele está lento porque você se tornou metabolicamente preguiçoso. Quem é o culpado, Ana? Então, gente, será que a pessoa fica com metabolismo lento por causa da idade, por causa da comida que come, ou porque ficou sedentário?
né? Então, a gente pode pensar que as três coisas juntas, e às vezes até por questão hormonal, porque principalmente na menopausa, ou às vezes quando as pessoas estão com os hormônios muito desequilibrados, a insulina muito alta, faz o metabolismo ficar lento também. Todas essas coisas contribuem, mas nenhuma delas é culpada sozinha. Aí você pensa assim, a pessoa fala assim, eu não consigo emagrecer porque tem um metabolismo lento. Às vezes a tireoide está descontrolada, tem que controlar. Mas nem sempre é culpa da tireoide. Às vezes a culpa a pessoa está comendo muito carboidrato, a insulina está lá em cima. Então você precisa entender o que é que sinaliza o seu corpo a guardar energia. Quando a gente estava se desenvolvendo lá na época das cavernas, né, que virou Homo habilis, depois virou Homo sapiens, nossa espécie, por isso que eu chamo vocês de sapiens. A gente, na verdade, não tinha farinha processada, não tinha biscoito recheado, não tinha docinho, não tinha macarrão, não tinha nada disso. Isso aí começou de 10 mil anos para cá, que é a época que começaram a agricultura, a revolução neolítica que chama. E aí você começou a ter grãos e virar farinha, que hoje em dia é uma coisa muito mais processada, né? Mas antes disso, 250 mil anos, muito mais tempo, o seu corpo foi acostumado a não ter tanta energia assim. Quando não tem muita energia, o que é que o corpo faz? Durante a evolução das espécies? Ele guarda, porque se ele precisar correr de um leão, se ele precisar correr para pegar um pássaro para caçar, né? Tem uma pergunta, ele fora guarda. do script. Então, mas isso daí é justamente porque a gente passava momentos sem comida, né? A gente geneticamente é propenso a guardar. Todo mundo é propenso a guardar. A pessoa que não guarda pode ficar até doente também, né? Porque se ficar sem comida e ela não consegue guardar... Ela definha, exatamente. Então, é exatamente isso que eu queria dizer. Durante a evolução da espécie, o Homo sapiens foi configurado geneticamente e metabolicamente para ser um guardador de calorias e não um gastador de calorias. E aí, como é que a gente faz para reverter isso, sabe? Você fala, agora eu tô danado, era para ser assim mesmo, vou ficar, né, gordo, obeso, rolando escada abaixo o resto da vida, ou então vou ficar semi-gordinho o resto da vida. Não, a gente tem maneiras, hoje em dia a gente entende, a gente tem maneiras de arrumar isso. Tudo depende de sinalização. E aí essa questão da sinalização é muito importante pelo seguinte, porque a idade a gente, né, não vai brigar com ela, porque se você não quiser envelhecer, significa que você quer acabar antes, e ninguém quer acabar antes, vamos todo mundo querer envelhecer. Então, apesar da idade, apesar das mudanças hormonais naturais que acontecem com a idade, poderem contribuir com isso, a gente tem outros dois mecanismos muito bons para tentar acelerar o metabolismo, ou pelo menos não deixar ele ficar preguiçoso. E como é que você faz isso? Você sinaliza para o corpo que você não está passando fome, só que isso não é comer muito. Isso aí é comer o macronutriente construtor, que é a proteína, porque ela não vai te engordar, mas ela vai te saciar, e aí você não vai ter fome para comer as outras besteiras. E tem que fazer atividade física, sabe? Porque se você não avisar para o seu músculo que ele precisa se construir, ele vai desmanchar. E o corpo vai desmanchar mesmo, para ficar só guardando, entendeu? E aí, o que é que você faz? Aumenta a quantidade de proteína e faz atividade física para construção muscular, que vai usar essa proteína. E dessa forma você consegue fazer uma transformação do seu corpo. Antes da gente pular para essa questão de transformação do corpo, que eu sei que é o próximo item, que vou perguntar. Mas deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Vocês sabiam que recentemente os Estados Unidos mudaram a recomendação das diretrizes alimentares deles lá nos Estados Unidos, 2025? Eu sabia, porque você fala toda hora. É engraçado, né? Porque eu acho que o Estado não tem que se meter em nada. Você tem que ter a liberdade de fazer o que você quer, não precisa ninguém ficar ensinando você o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Se você não quiser fazer nada do que a gente está mostrando para você aqui, vai, faz o que você quiser, se entope de macarrão, se entope de doce. Aí não, mas tem esse vídeo é importante, inclusive, você que chegou até aqui, depois eu vou colocar esse mesmo aviso lá na frente. É o seguinte, é um vídeo mais longo, ele vai ter os capítulos, você pode assistir pelo capítulo de mais interesse, não tem ordem para você assistir esse vídeo, então você pode ir lá escolher, lá na descrição vai ter os capítulos, você clica em cima, vai bem na parte que você quer, se quiser saber de metabolismo, perder de peso e tal, vai estar tudo certinho, você assistir lá. O que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui não é consulta, não substitui consulta médica, nem nutrológica, nem nutricional. E você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Mas você quer entender o que aconteceu com os Estados Unidos? Desde os anos 80, eles fizeram aquelas diretrizes de demonizar as gorduras da alimentação, as gorduras de origem animal, ficou aquela loucura, aí entupiram de óleo vegetal em tudo, aí aumentaram o consumo de grãos, inclusive eles têm subsídios governamentais Quem lá. fez, né? Quem entrou na barca de hoje é subsidiado. E aí o que acontece? É muito mais, como no
Brasil também é, né? Infelizmente, a gente sendo grandes produtores de vários tipos de produtos naturais, a gente acaba sendo a proteína acaba sendo o produto mais caro no supermercado do que o macarrão, a bolacha, o pão, as farinhas, essas coisas. E aí a pessoa acaba comendo mais do que é errado, que não está te dando saciedade, que não está construindo, que está sinalizando para o seu corpo guardar energia, que foi aquilo que eu queria complementar no tema anterior. Mas, incluindo nesse tema aí do metabolismo preguiçoso, que a gente ainda está, é o seguinte, engraçado como os Estados Unidos, desde os anos 80, ficaram demonizando a gordura, e agora eles revisaram várias evidências científicas, e agora eles estão tentando fazer as pessoas perderem medo da gordura dos produtos naturais. Então, eles estão indo para uma diretriz alimentar que o pessoal está chamando de pirâmide invertida, tá? Mas não é exatamente invertida. É assim, as diretrizes deles são muito simples. Na verdade, são tão simples quanto as nossas de 2006, que inclusive é uma diretriz muito boa e é copiada por vários, ou elogiada por vários países no mundo, que é simplesmente o seguinte, as diretrizes do Brasil, 2006, parecidas com as americanas agora, 2025, coma comida de verdade. Sabe aquela comida que você vai no hortifruti, ou que você vai no açougue, ou que você vai na peixaria, vai na granja, exatamente essa comida de verdade, que você olha, você sabe o que é o que a gente sempre fala aqui no canal, né? O que é comida de verdade, o que é produto comestível? Comida de verdade é aquilo que você olha, você reconhece. Você vê uma asinha de frango lá, você sabe, eu sei que isso saiu de uma ave. Você vê uma posta de peixe lá, você sabe, eu sei que isso aqui saiu de um peixe, um pedaço de carne, um ovo, leite, até que alguns poucos processamentos do leite, né? Iogurte, manteiga, são já processados, mas você meio que sabe de onde veio, você ainda reconhece um pouco do produto original ali. Agora, você pega uma bolacha recheada, sério, sabe? Você não está nem vendo mais a farinha, quem dirá o trigo. Com creme hidrogenado, né, na verdade. Quem dirá os óleos vegetais que espremeram os grãos a fogo na indústria, altos processos para poder botar ali o açúcar também, você não está reconhecendo mais nada do que é original ali. Então, simplesmente o que eles estão falando povo americano, assim como a gente fala aqui desde 2006, povo brasileiro, não coma, evite o máximo, deixe no mínimo da sua alimentação as coisas super processadas. Procure produtos não processados, em natura ou minimamente processados. É simples assim. E aí, com isso, talvez o corpo vai entendendo, porque volta às origens da evolução da espécie, né? Aquela sinalização de que, olha, você tem que ter trabalho para digerir a comida. Ela não pode já estar prontinha. Você tem que ter trabalho para metabolizar a comida. Com isso, você gasta energia. E aí, o que é que você faz? Come bastante proteína para fazer o corpo. Use essa energia para construir, não guarde na gordura. É isso que a gente quer. Perder peso versus emagrecer, tem a minha pergunta viral. Sim. Você prefere pesar 60 quilos mole ou 70 quilos definido e forte? Para pare de ser escravo da balança. A balança é um problema para quem está tentando emagrecer. Pelo seguinte, vocês sabem a diferença de perder peso e emagrecer? Fazer uma recomposição corporal. Perder peso é simplesmente subir na balança e ver o número cair. Você cortar uma perna fora, você vai ver o número cair. Você quer ficar sem perna só para perder peso? Não, claro que não. Não é. Eu lembrei de uma coisa que a gente não falou até agora. Gente, você que chegou até aqui no comecinho do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ajude a gente a alavancar os inscritos, alavancar e passar a nossa metodologia, essa metodologia de saúde que está fazendo eu e ela aqui, que estamos com quase 60, com essa carinha maravilhosa. 51. Então, voltando à história do peso versus peso magro e peso gordo. O peso é peso, a balança só vai te dar um número, ela não vai te dar a sua composição corporal. Então, igual ele falou, às vezes a pessoa tem 60 quilos mole, molenga, cheia de gordura e pouco músculo dentro, e ela tem um pouco mais, tipo 65, mas tem mais músculos e menos gordura, entendeu? Então, o mais importante para você entender, principalmente você que está querendo perder peso, não pense como perda de peso, pense como recomposição corporal. Você quer olhar no espelho e ver que você se transformou dessa fofice toda de gordura armazenada que você não está usando em músculos que vão te trazer várias coisas no futuro, que a gente já vai falar na parte seguinte, que vai te trazer longevidade, vai te trazer até acelerar seu metabolismo. Então, como é que você faz?
o músculo, o peso é igual, tá? 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo é a mesma coisa, é 1 quilo, né? Sabe? Porque 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. Você não pode ter um peso e 2 medidas. Então, 1 quilo é 1 quilo, certo? Só que a diferença é que o músculo é mais compacto, ele tem uma densidade maior e a gordura é mais fofa. Então, o que você vai fazer para saber se está dando certo essa sua estratégia de atividade física ou a sua estratégia de aumentar a proteína? Você não precisa subir na balança o tempo todo. Não precisa ficar nessa paranoia, igual ele falou assim, para de ser escravo da balança. Para de ser escravo da balança. Você pode subir a cada 15 dias para ter uma noção, ou se você achar que a roupa ficou um pouco apertada ou começou a ficar folgada, aí você sobe lá para você ter uma noção do quanto que foi. Registra para você se animar também, né? Para você se estimular. Mas o mais importante são medidas. Então, tem algumas medidas específicas que a gente faz, mas que você pode fazer, que é pegar assim, a gordurinha em cima do músculo, ver a prega cutânea, que chama, a gordura que tem na barriga, nas coxas, mulher tem muita gordura na coxa, as próprias medidas, medida da cintura, medida do peitoral nos homens, na cintura em cima do umbigo, quadril, coxa. Então, você vai fazendo essas medidas e você vai observando. Às vezes, a pessoa nem percebe a balança mudar, mas percebe que, sei lá, ficou 3 centímetros, 4 centímetros menos de cintura. Então, isso já significa que seu corpo está gastando essa reserva desnecessária de gordura que não precisava, que é o que está te incomodando. E aí, ao invés de você ficar preocupado, porque tem exames, tá, Sapiens? Você conversa com o seu médico, tem exames para resolver isso. Para fazer isso tem a bioimpedância, tem a densitometria de corpo inteiro, então tem vários exames aí, tem calorimetria, que é um exame que mede o quanto que o seu corpo está gastando de caloria e já mostra se seu metabolismo está lento ou não. E aí, com o tempo, você vai ver, quanto mais músculo você construir, mais calorias você vai estar gastando em repouso, ou seja, seu metabolismo está acelerando, você vai poder comer mais sem engordar. Então, tem como fazer todos esses exames. Às vezes não são fáceis de encontrar, tá? Mas aí você consegue ver no dia a dia com essas medidas simples, né? E por que a gente fica perseguindo tanto esses músculos, Estevam? É só para ficar bonitão no biquíni? Para o pessoal da maromba né? O pessoal da maromba mas tudo bem, respeito total. Longevidade, ficar na terceira idade e não ter aí que depender dos outros para carregar a sacolinha do supermercado. 4, olha aqui, o poder dos músculos, minha pergunta viral. Deixa eu terminar a pergunta até o fim. Músculo não é estética, é órgão vital. Sem eles, você está apenas acelerando o seu prazo de validade. Pronto para o debate? Então, é isso que a gente está falando. Pode ser uma questão de estética para alguns? Pode. Respeito total. Cada um tem a liberdade de valorizar o que quiser mais. Eu acredito que a estética é secundária. Quer dizer, eu comecei a procurar e pesquisar essas coisas por questões de estética, né? Eu não estava preocupada com músculo na época, que eu ainda estava um pouco longe da menopausa. Mas depois, com o tempo, você começa a enxergar que a função, às vezes, é mais importante do que só a visão, né? E a estética vai vir junto de alguma maneira, então ela vai ser, secundariamente ela vem junto, não se preocupe que vai acompanhar. Se você fizer alguma atividade física, que todo mundo fala, né, longevidade, coisas de saúde, você precisa ter uma alimentação boa, saudável, que ninguém sabe o que é, mas que hoje em dia você aqui acompanhando o DR já sabe que é comer proteína pelo menos na quantidade suficiente para o seu corpo. E fazer atividade física, ninguém sabe qual atividade física que é. Você fica pensando, puxa, qual atividade física que é melhor? O importante é assim, foque em construir músculos para acelerar seu metabolismo. O músculo, ele vai ser importante por uma questão metabólica pelo seguinte, porque ele vai praticamente drenar a glicose, o excesso de carboidrato que você comer, para ajudar a dar energia para o músculo se recuperar. Então, quando você faz musculação, quando você faz algum esporte que você tem que recuperar o músculo, um dia depois, 24, 48 horas depois, seu corpo está ali, ó, consumindo energia para poder recuperar aquilo lá. Obviamente, você tem que dar proteína suficiente para ele ter como construir, mas ele vai tirar de onde a energia, se você não aumentar a sua comida, se deixar a comida igual, ele vai tirar das suas reservas de gordura. E com isso a pessoa vai substituindo, fazendo essa recomposição corporal que a gente está falando. Que não é só perder o peso na balança, é você transformar o excesso de gordura em massa muscular construída. Essa massa muscular, ela, além de acelerar o metabolismo, porque ela vai estar gastando energia, ela vai criar miocinas e outras substâncias que têm uns nomes complicados, para indicar, sinalizar para o seu corpo que você está em modo de construção e não em modo de guardar, então já vai evitar de você engordar, é nisso que ela mexe no metabolismo. Melhora a glicemia de quem tem diabetes, de quem tem pré-diabetes, porque puxa aquela glicose para ajudar o músculo a se reconstruir. A estética vai vir como consequência e melhorar a longevidade em 3 coisas que vocês às vezes nem imaginam.
Quanto mais músculo você tem na longevidade, na terceira idade, mais chance você tem de viver mais. Porque o músculo vai te dar equilíbrio, você vai cair menos, vai te dar essa questão que o Esteban falou, carrega uma sacola sozinho, sobe e desce escada sozinho, você não vai ter a dependência das outras pessoas. Com o músculo, você acaba estimulando o osso que está embaixo a ficar mais forte, então você vai evitar a osteoporose, que é um dos grandes males da menopausa para as mulheres, mas tem homens também que têm osteoporose e quebra o osso, às vezes por nada. E você sabia que os músculos produzem e estimulam no cérebro a produção de uma substância chamada BDNF, Não. que é Brain Derivative Neurotrophic Factor, em inglês, mas em outras palavras é o seguinte, um fator de estímulo de produção neurológica. É uma substância cerebral que já está comprovada, ele ajuda a aumentar a conexão entre as várias áreas do cérebro e entre os neurônios. Então, é uma maneira de você também não ter demência na terceira idade, ou melhorar a cognição, ou você pelo menos manter. Então, assim, se você tem músculos, o músculo é como ele falou, não é só estética, não. Vai desde o metabolismo, equilíbrio, força, até a questão cognitiva cerebral. 5. Como trocar gorduras por músculo? Recomposição. Pergunta. Cardio infinito não dá um corpo novo, não dá em um corpo novo. Apenas uma versão menor do seu corpo atual. Quer realmente mudar de forma? Como é que a gente faz? Musculação, né? A resposta mais simples. Porque eu sei aí que tem gente aí aficionado por corrida, maratona, não sei o que, natação. Eu gosto bastante de natação, tá, sabe? Mas não gosto muito da história do cloro na água, porque fica ocupando o lugar do iodo, eu já tenho problema de tireoide, então tipo, eu evito coisa com cloro. Mas eu gosto muito de natação. Hidroginástica, então. O pessoal acha que na menopausa tem só que ficar boiando lá e mexendo os bracinhos na hidroginástica. É terrível, gente, porque não aumenta a densidade óssea, tem pouca resistência para melhorar os músculos, e no cardio aeróbico infinito, desses cardio aeróbicos exaustivos, aí que você passa mais de 20 minutos na esteira, ou na bicicleta, ou nadando exaustivamente, ou correndo exaustivamente, mais de 20 minutos, qual que é o problema? Sinalização. Você está sinalizando para o seu metabolismo, olha, eu estou gastando muita energia, vou precisar guardar. O que ele vai fazer a próxima vez que você comer? Vai guardar. E vai guardar onde, sabem? Se foi um tipo de atividade física que não destruiu os seus músculos, que só te fez ficar cansado, mas não está ali para construir músculo de verdade. Vai guardar na gordura. Você não vai ficar mais musculoso correndo maratona. Ou você vê aqueles kenianos, todos aqueles campeões de maratona, todo mundo musculoso. Claro que não. E eu acho um shape feio, viu? Porque fica aquele povo tripinha assim, às vezes fica até com a barriguinha aqui, aqueles homens com os braços finos, o tórax fino, o peito, né? E só as pernas grossas de tanto correr. Eu particularmente acho feio. Para mulher também acho feio. Porque mulher às vezes tem medo, né, de trabalhar isso aqui, mas é muito importante, membros superiores também. Então, como é que você faz para fazer essa troca e melhorar a sua composição corporal e aumentar os músculos? Vocês já viram que quanto mais músculos, mais acelerado fica seu metabolismo. E melhor você vai ter longevidade no futuro. Você tem que fazer um exercício físico que cause uma resistência suficiente para o seu músculo precisar se reconstruir. E aí vai depender de cada um. Porque, por exemplo, às vezes a gente já vai pular para o próximo, Eu tenho que falar. Tá. Lembre, antes da gente ir para o próximo, quando a gente vai falar do exercício, você às vezes nem precisa fazer um déficit calórico. Só de você estar fazendo atividade física, aquilo que você já está comendo, já vai ficar relativamente menos, porque você está gastando mais com a atividade física. E se aquilo que você está comendo for mais baseado em proteína, aí é que sem querer mesmo você vai estar reduzindo as calorias e não vai estar passando fome. Qual o melhor exercício? Correr maratonas pode estar destruindo o seu shape, porque o corredor de elite, como a Ana disse, é magro e o velocista é forte, o velocista aquele 100 metros. O de sprint, né? O que faz pouca distância, né? Porque ele precisa ter potência muscular, né? Então, normalmente, eles são atletas que trabalham muito na musculação. Eles não vivem correndo, eles fazem muito... Assim como vários esportes, os atletas, né? eles fazem, a gente está falando de pessoas comuns, né? Mas você que exatamente, você que é pessoa comum aí, que não, às vezes não tá nem gosta de academia, tipo a gente odeia academia, eu acho um saco ir lá. Tem os pesos tudo aqui em casa. Ficar esperando o aparelho... Aí tem aquele povo no celular lá, você quer fazer supino e tal. Aí seu aparelho que você quer estar ocupado, muita coisa chata.
Fora o zum, zum, zum e aquelas Mas músicas se de você gosta, academia. vai, tá? Não é? E se você não gosta, mas você não tem peso em casa igual a gente, não vá também. Até você poder se organizar e descobrir E tem uns pezinhos, né? que é importante é fazer, tá bom? Então não é que, não, zero academia. Não, se é o seu único recurso, vai nessas baratinhas mesmo, lotada e se vira, filho. Vai lá, sabe, que o negócio é construir músculo. Então, a importância de construir músculo é sinalizar, então vocês já viram que eu falei, o problema do corredor crônico, do aeróbico crônico, mais de 20 minutos, você sinaliza que você está em privação, que você está precisando de caloria. Então, a próxima vez que você comer, você vai guardar ao invés de construir. Como é que você faz para ele não fazer isso, para ele não guardar e para ele construir? Você tem que dar uma resistência suficiente no músculo para ele ser destruído de forma segura e se reconstruir, e demora 48 horas reconstruindo. Olha só que legal. Você pode treinar um dia, descansar o outro, treinar um dia, descansar o outro, treinar um dia, descansar o outro. A não ser que você divida o treino, mas isso aí eu acho que já é para pessoas mais avançadas, né? Porque eu mesmo não tenho paciência para divisão de treino, não. Bom, essa daí você falou, né? É musculação, né? Tem que ser a musculação. Agora, por exemplo, às vezes a pessoa, ela é tão fraquinha, tão fraquinha, tão fraquinha, que tem alguns exercícios que não tem peso de verdade, mas que já fazem a função da musculação. Por exemplo, não é hidroginástica não, sabe? Não é ficar boiando na água, mexendo os bracinhos, não. É pilates. Então, os pilates, às vezes, para uma pessoa que é bem frágil, uma pessoa de terceira idade que nunca treinou na vida, ou uma pessoa que tem obesidade sarcopênica, que é a pessoa ser obeso e não ter nada de músculo embaixo. Não precisa ser magro para não ter músculo. Às vezes a pessoa tem obesidade e o músculo é bem fraquinho embaixo. E tem dificuldade de mobilidade, não está acostumado com pegar peso. Não vai, sai lá na academia já pegando aqueles agachamentos livres, não. Vai fazer uma coisa que te proteja, para você não se machucar, para você não desistir, né? E aí você, por exemplo, pode começar com pilates. Então, desde que tenha essa resistência suficiente para você conseguir estimular o músculo tem que se reconstruir. Às vezes tem exercícios isométricos, que é ficar, por exemplo, só parado numa mesma posição, mas contraindo o músculo, ou calistenia, que é usar o peso do próprio corpo, e tudo isso são recursos que você pode usar antes de pegar o peso propriamente dito. E quem não está acostumado, igual a gente, já que tem peso em casa, praticamente peso livre, halteres e barra, que nem tem muita máquina, pode primeiro nas máquinas, que você se apoia, você tem o professor lá te ajudando e tal, e depois você vai seguindo aí, evoluindo, né? 7. Treino fofo e constância. A minha pergunta. Ir à academia e não suar é apenas um passeio caro. Seu treino fofo está te deixando no mesmo lugar, sim ou não? E mais pobre. Porque está gastando dinheiro sem ter o resultado. Sim, pode até estar deixando você num lugar pior, porque você está se confiando que você está treinando, fazendo um treino fofo, que não está estimulando o músculo, e aí você acha que porque treinou, você agora pode comer o que você quiser. Às vezes a pessoa até engorda e não ganha músculo, e não entende porque não ganhou músculo. Em relação à musculação, mais um disclaimer aqui, nenhum de nós dois é profissional do esporte, nem fisiatra, nem educador físico, nada. É que a gente tem experiência já Estevam treina desde os 14 anos de idade, né? E eu já fui e voltei de academia de vários esportes diferentes, até lutas, artes marciais com o tempo, né? A minha vida inteira e estudei bastante sobre isso. Inclusive, vamos recomendar um canal aqui, que é do professor Paulo Gentil, muito bom. Ele é PhD em educação física, então eu sigo o canal dele sempre, toda vez que eu tenho dúvida de algum exercício, alguma coisa assim, eu sempre estou vendo os vídeos dele, maravilhoso. E outro canal, para quem escuta inglês, entende inglês, se chama Mind Pump, que são 3 caras também, especializados em educação física e musculação, são maravilhosos também, americanos. E aí, o que acontece? Quando você faz um treino fofo, o que é treino fofo? É aquele treino, não precisa suar não, tá, sabe? Eu não sou uma pessoa que sou muito, não. Mas o treino fofo é aquele que você e acaba o treino sem esforço. Então a pessoa chega na academia, né? Você já viu que tem aquelas listinhas... Eu tô vendo o pessoal que vai na academia e fica no celular. Eu acho que deve tem isso também. Fazendo igual aquele chinesinho que passa o conhecimento do livro antes da prova, assim, né? Pega o livro sem ler nada porque tá passando. Tá lá fazendo ginástica só... Sentou no aparelho, acha que fez o treino, né? Tem gente que é assim mesmo. Mas o treino fofo é assim, às vezes a pessoa vai na academia, principalmente gente desavisada, que nunca treinou. Aí o professor passou lá, 3 séries de 12. Aí a pessoa coloca um pezinho lá, às vezes o peso é até um pouquinho forte no começo, mas depois ela acostuma, já não é mais forte. Aí ela chega no 12 e tá
feliz da vida, assim, não vai nem pro 12 mais 1, ela fica no 12, entendeu? Acabou. Ou então, 2 séries de 15, chega no 15 e tá fácil. Tá errado, sabe? Isso é que é o treino fofo. O treino, ele tem que chegar na falha, ou muito perto da falha, porque as evidências mostram que se você chegar 1 ou no máximo 2 repetições antes da falha, aí você consegue construir músculo. E a gente não está falando aqui de bombação, não, tá, Não, isso aí não. Ninguém está falando nem daqueles atletas maratonistas que ficam super finos, nem dos marombados que tomam veneno. Não é isso, é gente normal. Esse negócio da falha, né? Eu treino há muito tempo e tal, mas hoje o meu foco é ter longevidade e tal, pelo menos ter uma força para carregar as coisas e não me sentir mal, não ganhar barriga e tal. Ela fica a pé da vida quando eu vou treinar, porque eu coloco lá, é o mínimo, né, que eu faço, que é 15 quilos de cada lado e mais 10 da barra, né, no supino, né? Só que eu faço 3 a 4 séries até cansar, então dá 3 séries de 20, 3 séries de 25, e ela fica, não pode fazer isso, não pode, mas aí eu falo com ela, mas não, antes eu fazia com 25 de cada lado, para poder, agora eu não quero aumentar de volume, eu quero deixar o músculo menor, mais forte, né? E aí, provavelmente, se você é professor de educação física, pode falar embaixo que eu estou errado, porque eu já sei. E aí, nesse peso de 15 de cada lado mais a barra, fica muito fácil. Então, eu vou até cansar. Aí, na hora que cansa, aí eu faço mais uma para a mamãe, né? E para outra para o titio, que o Schwarzenegger fala, né? Faço mais 2 e canso. Faço 3 séries dessa. Então, começa a primeira 25, depois a outra 20, depois porque eu já não estou mais aguentando porque eu estou estressando. O resultado que eu sinto é o seguinte, eu fico com os bíceps e o peitoral menor, mas também eles ficam mais rígidos. Ou seja, ele mantém a massa muscular que ele tem. Na verdade, ele está fazendo um treino de manutenção, mas isso é para quem já tem massa muscular, igual ele já tem, que ele não quer crescer, e ele tem memória muscular, então ele consegue fazer isso. A gente que precisa ganhar massa muscular, você que está acima do peso, ou que está na terceira idade, ou mulher que está entrando na menopausa, que precisa ganhar massa muscular, ou mesmo você que já tem, mas quer crescer, aí você realmente tem que ficar atingindo a falha sempre. E aí não existe um treino perfeito. Não tem que ser aquele treino. Então não adianta ficar aquele número, tem que ser até o 15. Não, vai ser até você não conseguir mais repetir o movimento. E se ficar muito fácil, que é igual ao meu caso, vai ter que aumentar o peso. Você aumenta a carga, exatamente, que é o aumento de progressão de carga. E aí pode ser ou treinos que tem mais repetição, ou treinos que tem menos repetição, por exemplo, que o pessoal chama de powerlifting, que são aqueles treinos que às vezes eles falam que foca mais em força, mas também traz hipertrofia. Eu não tenho paciência para muita repetição e muita série, não. Muitas vezes a gente está fazendo super série, né? A gente sai de um, então eu faço peito e bíceps, eu faço peito, depois já vou para bíceps, volto para peito de novo, vou para bíceps de novo. E o problema na academia é que você não consegue fazer isso. Na academia você não consegue fazer isso. Porque você não consegue sair de um aparelho e voltar para o outro sem dar o intervalo. Não, e fora que já super série, né? Dá, né? Chega uma hora que você chega e fala, que negócio, né? Não, e você tem que sair de casa. Aqui é o seguinte, acordo dessa escada, tomo um café e falo, olho para os aparelhos e falo, tem que fazer, hoje é dia de fazer. Um dia eu faço, outro dia eu descanso, porque eu faço o corpo inteiro. Então, assim, não existe treino perfeito, mas você tem que focar... Mas isso é super sério, não é que eu falei, não é? Fazer o corpo todo. Não, fazer o corpo todo você pode fazer descansando. A super série é quando você emenda um treino, um exercício no outro. Pode ser antagônico ou pode não ser antagônico. Mas, enfim... O foco que você tem que fazer, seja o treino que você tiver, chegar perto da falha, ou seja, chegar a quase a não conseguir mais repetir o exercício, pronto. Não consigo mais, pronto, chegou na falha. Em cada uma das suas séries, não é na última série só. E constância, porque não adianta nada você fazer isso 2 semanas ou 2 dias, aí ficou super doído, aí passa 2 meses sem treinar. Eu tenho uma coisinha para falar sobre isso. Tem que realmente ter constância, isso aí faz diferença. Existem estudos, muitos estudos, até muitos, posso até colocar um depois eu pego, que se você manter 21 dias, 3 semanas, com a constância, tanto a sua mente como o seu corpo vai acostumar a fazer. Depois desse período, você vai levantar e tem que fazer ginástica. Você vai. Você não precisa nem pensar, você pega e faz, porque parece rotina, que você... Né? Entra numa rotina e acostuma, né? E o seu corpo pede por isso, que às vezes quando a gente viaja, ou quando tem alguma coisa assim que atrapalha a gente de manter a constância no exercício, às vezes eu sonho pegando peso, sabia? E tá fazendo ginástica. Existem outros estudos de neurociência que a pessoa liga aqueles negocinhos e a pessoa quando tá usando o músculo no sonho, esse músculo mexe. Mas não vai ficar dormindo imaginando que não vale. Não vale. É verdade, né?
Eu, por exemplo, eu não tenho muita paciência para ficar fazendo muitas repetições. Então, o que é que eu faço? Eu faço 5 séries de 5. E o importante, se você for treinar tudo, é treinar o corpo todo. Então, ou você divide o treino, mas treina o corpo todo todos os dias, ou se você é como eu, que tem preguiça e não gosta de academia e quer ir lá só dia sim, dia não, ou dia sim, 2 não, enquanto recupera, faz o corpo todo no dia, mas você tem que pegar os grandes grupos musculares, que é peitoral, costas, e membros inferiores, tanto anterior quanto posterior. Aí, se você quiser fazer um bicepsinho, só para ficar malhadinho, ou um ombro, para, né, ter um contorno, beleza, é extra. Mas o importante é fazer corpo completo e grandes grupos musculares. É por isso que, às vezes, fazer com peso livre ativa mais músculos do que você ficar ali naquela maquininha que só mexe um pedacinho do corpo, né? Mas aí vai da preferência de cada um. E se você não consegue pegar peso, faça uma coisa antes disso. Faça pilates, faça isométrico, faça calistenia, que é usar o peso do próprio corpo. Só que assim, quando estiver começando a fazer fácil, que o aparelho do pilates já estiver no talo e você estiver conseguindo fazer, você já sabe que não está funcionando. Você tem que aumentar para outra coisa, porque tem que chegar na falha. Gente, nós estamos chegando quase no final do vídeo. Você que não curtiu, curta, compartilhe o vídeo, passe para as pessoas aí, seus amigos, que tem muito conteúdo bom. E agora a gente está entrando no 8º e no 9º tema. E eu vou falar, depois desse tema que a gente vai falar agora, eu vou falar numa coisa muito que as pessoas estão usando aí indiscriminadamente. No tema 9 nós vamos falar das canetinhas, você fique aí. Agora, o lado sombrio do déficit calórico, a minha pergunta. Comer quase nada e se entupir de remédio? A receita para o efeito sanfona eterno ou o trabalho dos sonhos? O atalho para os sonhos. O atalho para os sonhos. Eu estou precisando trocar de óculos. Porque a gente está recapitulando, o que é que a gente está falando? Como que você faz para reconstruir o seu corpo, remodelar o seu corpo? Perder o excesso de gordura e construir músculos. Fazer essa recomposição corporal que as pessoas chamam de emagrecimento, que não é uma perda de peso simples, é uma reconstrução, inclusive, do metabolismo. Você precisa fazer atividade física, que foi o que a gente acabou de falar, e que a mais importante é a musculação ou a construção de músculos, para ele acelerar seu metabolismo, dar um sinal para o seu corpo, para o seu metabolismo, que você precisa usar todas as calorias que você comeu para construir aquele músculo machucado e não guardar na forma de gordura. O que estiver faltando, ele pega na gordura para construir o músculo. Só que as pessoas, na verdade, estão acostumadas a pensar em emagrecimento com redução de caloria. É matemáticazinha. A matemáticazinha só da caloria que entra e que sai. Então, qual que é o problema disso? É que a pessoa não está considerando essa questão da sinalização metabólica, e uma parte da sinalização metabólica é a quantidade de calorias que você come. Então, quando você faz uma dieta com muito baixa caloria, primeira coisa, vai prejudicar você de treinar. E aí você acaba não treinando, não está construindo músculo. Se essa muito baixa caloria não for bem estruturada na alimentação e for forçada através de ou uma cirurgia que cortou seu estômago pela metade, ou que desviou o intestino, que são as cirurgias bariátricas, ou canetinhas mágicas, que vocês sabem do que eu estou falando, são aquelas que estão na moda hoje em dia, que o pessoal tudo usando as canetinhas para caber no vestido da festa, e às vezes nem precisa, e isso faz você ficar sem fome, ou às vezes pessoas que fazem jejuns super prolongados não usam o jejum como uma estratégia para quebrar um platô, ela fica usando jejum eternamente. Tudo isso vai avisar o seu corpo o seguinte: você está passando privação. Igual correr. Igual correr demais. Você está em deprivação, você está correndo risco de vida, não está entrando caloria suficiente no seu corpo. O que é que o seu metabolismo vai fazer? Puxa e guarda tudo que você comer, vai guardar, ao invés de gastar. Aí a pessoa acaba emagrecendo, por quê? Porque ficou com um déficit calórico muito grande, forçado por aquele período de tempo. Mas o que é que a pessoa faz depois, quando acaba isso? Quer dizer, a bariátrica a pessoa não acaba, né? Porque não tem como reverter. Aí tem várias disfunções de vitaminas que às vezes tem que ter muito cuidado e acompanhamento especializado. Mas quando você para de fazer a dieta de muito baixa caloria, ou quando você para de usar a canetinha mágica, você vai usar para sempre, sabe? Né? Acho que não, né? Aí o que é que você faz? Vamos agora. As canetinhas e a fisiologia do LGP1. GLP1. A nova canetinha, não vou falar a marca, a indústria farmacêutica, eu te adoro, não estamos falando mal, e sim do excesso do uso discriminado e tal. As canetinhas mágicas, é a nova cirurgia bariátrica do bolso, agora eu estou mais perto, eu estou entendendo, Entenda por que seu cérebro
para de pedir comida? Então, antes de tudo, vamos explicar essa questão das canetinhas mágicas. O que elas fazem? Elas têm vários tipos diferentes, tem umas mais antigas, outras mais modernas, tem umas até que vão chegar no mercado agora para o ano que vem, ou daqui a uns 2 anos, que mexe com os hormônios do pâncreas também, mais do que o que as outras já mexem. Então, o que elas fazem? É uma sopa de letrinhas. Elas, basicamente, elas estimulam a produção do GLP-1, elas são análogos de GLP-1, então elas substituem o seu estímulo natural por esse estímulo artificial, grudam no receptor desse enterohormônio, enteropeptídeo, incretina, tem vários nomes, tá, sabe? Tudo isso pode deixar para lá. Que tem lá no intestino para avisar que você comeu, e aí ela vai ter praticamente, principalmente 3 ações. Tem, além do GLP-1, tem o GIP e tem o PYY. Todas essas sopas de letrinhas aí são pequenos peptídeos que agem como micro-hormônios que vão... Hormônio é toda aquela substância que passa uma mensagem de um lugar do corpo para outro, tá? Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão ter 3 efeitos. Eles vão ter o efeito de deixar o estômago mais parado, ou seja, o seu estômago vai ficar parado, ele não vai se movimentar, às vezes pode até diminuir a produção de ácido, que é uma coisa ruim, principalmente para quem come proteína, porque você precisa do ácido do estômago. E aí a comida vai ficar mais tempo no estômago, e aí você vai se sentir cheio mais fácil e não vai querer comer mais. Primeiro passo, primeira coisa que eles fazem. Segunda coisa que eles fazem, eles aumentam a produção de insulina. Então, para quem tem pré-diabetes ou quem tem diabetes do tipo 2, aumentar a produção de insulina, na verdade, é ir a favor da doença. Porque a doença da síndrome metabólica e do diabetes tipo 2 já é um excesso de insulina. Então, você está indo lá no pâncreas e, ó, espremendo o pâncreas, fazendo ele produzir uma coisa que você já está produzindo em excesso. Mas, à medida que você vai comendo pouco, aí isso meio que se estabiliza. Mas é por isso que muita gente tem mal-estar, tipo hipoglicemia, fraqueza, mais uma coisa que atrapalha a pessoa de treinar. E terceira coisa que ele faz, que na verdade é o principal do efeito emagrecedor dessas canetinhas, que é o efeito do sistema nervoso central, que vai dizer para o cérebro que você não está mais com fome. Então, além de você se sentir cheio, você não consegue comer nem que você tenha vontade, mas não tenha fome, você também vai perder a fome, que tem um efeito anorexígeno no cérebro, tá? Mas aí, o que acontece? Quando você para de tomar isso, tem estudos que mostram até 4 vezes de recuperação de peso, né? A pessoa volta com uma fome de leão e o corpo não tem mais a massa muscular, vira tudo gordura para consumir, vira umas bolas. Eu vi 2 estatísticas assim, mais grosseiras assim, na internet. Eu vi que por volta de 30% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, em 2 anos já recuperaram todo o peso que tinham perdido. Então, à medida que o tempo vai avançando, pode ser até mais gente que recupere o peso que havia perdido na bariátrica. Ana, e pior que dá para reconhecer, eu estou vendo muita mulher e homem tomando, e fica com uma característica, não está no nosso coisa, mas eu gostaria de que você falasse sobre as características físicas que as pessoas ficam, dá para identificar, viu, sabe? Quem está tomando não dá para enganar. E a outra estatística foi mais ou menos 60% a 90% das pessoas, de ganho de peso depois que para de usar a canetinha. E aí, como é que você reconhece essas pessoas que não é o Ozempic, tá? Não é o Mounjaro, eles não vão lá no seu rosto e deixam você assim, não vão lá no seu pescoço e deixam a pele caída, não vão lá na sua cabeça e faz a cabeça crescer, não é isso. É o efeito de qualquer tratamento que reduz muita caloria e você perde peso muito rápido. Porque o peso, você não tem um botão assim no corpo que fala assim, ó, só quero perder gordura, deixa os meus músculos. Isso não acontece, sabe? Você vai perder gordura e músculos. E aqui no rosto tem, lembrando as pessoas, tem músculos aqui. Tem músculos e tem a gordurinha normal do rosto. Perde tá? tudo. Que com o tempo ela vai descendo, né? Se a gente não fizer umas ginásticas faciais para tentar fazer o contrário, mas com o tempo ela vai descendo, é normal da natureza. Você vai ficando com essa questão meio acelera, caído, a pessoa fica mais velha. Acelera, por quê? Aparentemente, digo. Porque isso, a pessoa fica com um cara de envelhecido e fica parecendo que a cara tá maior porque isso aqui diminui, porque perde esses músculos, entendeu? E também porque o osso fica aparecendo mais, porque perde os músculos e perde a gordura da face. Então, sempre que você perde peso muito rápido, você com certeza vai perder massa magra junto. E esse é o grande desafio da recomposição corporal.
É perder a gordura em excesso, que pode estar te fazendo mal, porque está visceral, está ao redor do coração, está dentro do fígado, ou mesmo esteticamente você não está feliz, e não perder tanto músculo assim, mas sempre vai perder. Então, a maneira de fazer isso é construir o músculo para o músculo ter que gastar a energia da gordura, e não forçar uma baixa muito grande de calorias, seja por cirurgia, ou seja por canetinha, ou seja por uma dieta mesmo assim muito extravagante, com muito pouca caloria, e aí você emagrece rápido demais, aí depois o que acontece? Seu corpo vai entender que você ficou em privação. Próxima vez que você comer normal, sem esses problemas, ele vai aumentar tudo de peso de novo, entendeu? Sem o backup dos remédios, você fala? Isso, sem os remédios, sem essas questões aí ou da dieta ou do remédio. A cirurgia bariátrica meio que é para sempre. Então, o problema grande dela é que você fica com deficiência de vitaminas, várias coisas. Mas Sapiens, deixa eu só dizer uma coisa. A gente aqui não é contra esses tipos de recursos, não. Porque, como você falou, a indústria farmacêutica salva muita gente, principalmente a gente que está numa vida moderna, contemporânea, que a gente não segue os preceitos da evolução da espécie comendo de forma mais natural e acaba engordando, ou acaba tendo outras doenças. Então, às vezes, os remédios e as injeções ou as cirurgias são essenciais para manter sua vida e sua qualidade de vida. A gente não é contra isso, não. A questão é que tome muito cuidado e tome essa decisão de usar esse tipo de coisa, Ana, eu tô vendo... ou de fazer a cirurgia com muita consciência, sabendo das repercussões que pode ter, porque tem indicações formais para isso. Sabe aquela pessoa super obesa que não consegue sair da cadeira? Aí sim. Ou pessoa com várias outras doenças comorbidades que, se não emagrecer, ela pode morrer, infartar, ter um troço a qualquer momento. Eu queria dar um aviso. Não é uma pessoa que vai caber num vestido de festa daqui 6 meses, entendeu? Queria dar um aviso. Existem também outras concorrentes das oficiais que não passam nem pela Anvisa e está tendo aí contrabando dessas, elas são muito mais baratas. O pessoal reclama da Anvisa, mas ela é muito boa, viu? Porque ela vai testar o negócio lá, só vai soltar se o remédio for seguro. E está vindo coisa da Argentina, do Paraguai, de outros países. Manipulação até dentro do Brasil mesmo, com as mesmas substâncias mais manipuladas, só que aí é meio que fora da lei, porque está dentro da lei. Não, enfia um monte de coisa junto. Não, tem outras coisas juntos, e tem as próprias substâncias lá, né, os análogos de GLP-1, eles até podem fazer direitinho, mas como é que você tem garantia que aquela fábrica manipulada que está fazendo a canetinha genérica realmente está cumprindo todos os preceitos? Porque não quebrou a patente ainda para poder autorizar os genéricos, entendeu? Estão vendendo tudo. Tem loja virtual aí que vende aqueles testosteronas, aqueles negócios todos bolados, e esses Ozempic estão lá também. É o mesmo mecanismo cópia, né? do contrabando dos hormônios de excesso, né? Gente, agora peraí, deixa eu só falar uma coisa. Agora, veja bem, as pessoas estão usando, e tem muita gente usando. Tem uma maneira de você usar de forma segura. Sabe qual que é? Você vai no médico primeiro. Não, claro, obviamente, né? E usa o original, de preferência. Mas a maneira mais segura de você usar esse tipo de canetinha, né, ou mesmo até de você fazer uma cirurgia bariátrica, você precisa comer muita proteína, às vezes mais do que uma pessoa que não está usando, e fazer atividade física de construção muscular, musculação. Aí eu me pergunto, a pessoa que está usando para perder 10, 12 quilos, sei lá, para caber num vestido de festa, por que não já faz isso sozinho, sem precisar da canetinha, Porque entendeu? as pessoas são imediatistas. Que é a pílula mágica, Que é a pílula mágica. Último tema do vídeo, você que chegou até aqui, muito obrigado de coração, curta, compartilha, se inscreva no canal. A pessoa parece egoísta, né? É de grátis. É só se inscrever, dar um joinha pra gente. A informação que a gente está te dando, sabe? Olha quanta informação a gente está te dando aí. 10, último tema. Proteína, o nutriente rei. 100 gramas de proteína pós-treinos ou doses homeopáticas. A ciência mudou e sua dieta ficou para trás. E tem muita gente que acha que comer proteína faz mal, né? Por isso que chamam de dieta da alta proteína, que na verdade é proteína normal. Bom, recapitulando o que a gente estava falando em relação à recomposição corporal, o que a gente falou primeiro? Atividade física, né? E de construção muscular para sinalizar ao corpo que ele precisa construir e não ele precisa usar a energia que você está comendo, a caloria que você está comendo para construir, e não para guardar em forma de gordura.
o perigo de você fazer uma dieta descontrolada, sem acompanhamento nenhum, e reduzir demais as calorias através de vários recursos, que pode ser dieta, canetinhas, cirurgias, tal, sem o acompanhamento adequado, e você sinalizar para o seu corpo que ele tem que guardar ao invés de gastar, porque aí você está indo ao contrário você está favorecendo o seu metabolismo ficar cada vez mais lento. Então, a gente chega na última questão, que é, como é que você faz, então, para ativar o metabolismo? Você está fazendo musculação, se você aumentar a proteína que você come, você já vai se sentir mais saciado, porque, não sei se vocês sabem, mas o macronutriente proteína, ele ativa o mesmo GLP-1 da canetinha, o mesmo GIP da canetinha. Ó quem ficou aqui, ó que tá aprendendo, olha. E vai no cérebro e você se sente saciado sem precisar gastar dinheiro com a canetinha, nem correr todos os riscos de pancreatite, dessas coisas todas. Só que você tem que comer uma quantidade de proteína adequada. Aí Estevão jogou essa história dos 100 gramas de proteína de uma vez só na refeição, porque saiu um estudo em 2023, Sapiens, que quebrou as pernas de toda a marombagem, né, do ideal marombado desde os anos 80, 70, sei lá o que é. Ai, você tem que treinar, e aí você toma um shake de proteína. 2 pílulas de BCAA antes, 2 depois. Antes, 2 depois, não dá de nem... De mil. Não dá nem a quantidade certa de leucina suficiente. Era isso que o pessoal falava, toma 2 antes, depois uma lata de atum. E só tem 2 horas para comer suas proteínas depois de você treinar. Se não, acabou, você não vai crescer. A gente saía de 16 anos, saía da academia comendo uma carne crua. Carne crua, batida com ovo. Steak tartar. Então, Sapiens, o que acontece? Antes desse estudo de 2023, que eu já vou explicar para vocês, tem um pesquisador que eu acompanho faz muitos anos, chama Donald Lehman. Ele é simplesmente um dos caras que mais estuda proteína no mundo. Ele deve estar perto dos seus 80 anos. Você vê que não é um cara exatamente musculoso nem nada, mas ele treina tênis todos os dias. É a minha meta, eu quero ficar velho. Você quer treinar tênis? Não, tênis eu já joguei, eu não gosto. Parede, porque eu não já consigo. Fiz tênis, eu não gosto. Mas eu gostaria de ficar igual ele, velho e magro e forte, bem, entendeu? Não precisa ficar estouradão. E, obviamente, ele não é a favor de hormônios, suprafisiológicos, nada disso. Então, o Donald Lehman, já acompanho ele, e a Gabriele Lyon, que fez várias entrevistas com ele, que é uma ex-aluna dele, a gente vai deixar na descrição também. E todos os estudos dele, ele estudou a leucina, que é o aminoácido principal que tem no BCAA, que ele falou, que serve para falar para o seu músculo que ele precisa ser construído, que ele pode usar os aminoácidos e as calorias que estão entrando ali para se construir, para se reconstruir, ou pelo menos para se manter, não se desmanchar, você não ficar aqueles velhinhos sarcopênicos, assim, que não consegue nem pegar uma sacolinha do supermercado, entendeu? Não consegue subir uma escada sem ficar se segurando dos 2 lados e tremendo. Então, vamos focar numa longevidade mais saudável? O Donald Lehman já comprovou essa coisa da leucina há muito tempo. Então, você precisa de um limiar de leucina, tem uma quantidade mínima de leucina, que, se eu não me engano, são 2,5 gramas de leucina de vez. Toda vez que você comer alguma coisa, você precisa ter pelo menos no mínimo essa quantidade, para poder fazer essa sinalização positiva para o músculo, quer dizer, construa, mantenha, gaste a energia ao invés de deixar ela ser guardada em forma de gordura. Tudo está falando de sinalização aqui, como você vai mandar o seu corpo se recompor. E aí, o Lehman já tinha mostrado vários estudos baseados dele, de outros estudiosos, já tinham feito vários guidelines, que são os nossos primeiros vídeos aqui do canal mais antigo, né? Mostrando como a importância da proteína, que o RDA, que é aquela quantidade mínima de proteína, 0,8 gramas por quilo de peso por dia, é só para você não morrer. Que o ideal mesmo, na verdade, para otimizar a sua saúde é pelo menos duplicar o RDA, que é 1,6 gramas por quilo de peso por dia. Mas para você emagrecer, para você construir músculo, para quem tem doença crônica, quem tem sarcopenia, às vezes pode ser de 2,2 até 3 gramas. E nada disso vai afetar seu rim, se você não tiver problema renal. Se você tiver problema renal, você vai conversar com o seu médico, a gente não está se metendo nessa questão aí, não. Problema renal, se aí o rim não está funcionando direito, você conversa com o seu médico especialista, segue a recomendação dele. Mas quem não tem problema renal, não é a proteína que vai te dar problema renal. Então, já mostrou em vários estudos que é seguro você comer, teve estudo que viu até 4,4 gramas de proteína por quilo de peso por dia. E aí saiu esse estudo novo que as pessoas achavam que era desperdício. Ah, não, mas só pode comer 20 gramas de proteína. Só que 20 gramas de proteína não dá os 2,5 de leucina, tá? O que dá 2,5 de leucina? Se eu não me engano, 30 gramas de proteína. Porque a leucina acho que é 18%. Então, cada refeição. Em cada refeição. Cada sentada que você der para comer, quando você for comer proteína, você tem que comer pelo menos 28, 30 gramas de proteína.
Não é o peso do alimento, lembra eles. Não, 100 gramas de bife, tem 25 de 20. proteína, 20 de O proteína. frango que é mais magro, vai ter 25 gramas de proteína. Então, não é o peso do alimento, é a proteína que tem dentro do alimento. Então, a gente também tem vários posts aqui no canal e vários vídeos mostrando a quantidade que tem em vários tipos de alimentos diferentes. E aí, em 2023, as pessoas achavam que se você comesse mais do que essa quantidade aí de 25 gramas, né, aquela velha mito lá, aquela velha lenda lá das marombagens, e você ia transformar toda essa proteína em glicose e ia virar gordura. Não. Então, esse estudo foi muito legal. Saiu em 2023 para 2024, por aí. Eles fizeram o seguinte, pegaram um grupo de pessoas que treinavam, e eles treinavam igual, eles tinham mais ou menos tudo parecido. E eles deram só 25 gramas de proteína depois do treino. E o outro grupo já tomou 100 gramas de proteína. 100 gramas de proteína, Sapiens, em carne vermelha, é meio quilo de carne. Nossa. Você imaginou? Em frango é menos, né? Que o frango tem mais proteína, o peixe branco é menos. Enfim, mas era em forma de shake, tá? Então, por isso que eles tomavam. E aí, eles foram medindo no sangue a quantidade desse aminoácido que eu falei, que vai estimular o músculo, e fizeram biópsia no músculo para ver se o músculo estava realmente se reconstruindo, se ele tinha tido essa sinalização adequada. E aí eles mostraram que 25 gramas de proteína, realmente, as primeiras 2 horas, daí que vem a lenda das 2 horas, né? Mas, na verdade, de 2 a 4 horas, você tinha construção muscular e tinha uma quantidade de aminoácidos boa, suficiente para ajudar seu músculo. E aí depois ia caindo. Só que se você comer uma quantidade de proteína maior, no caso eles testaram 100 gramas, você fica com essa construção muscular quase 12 horas. Entendeu? 12 horas começa a cair. Eles não mediram no resto do tempo, mediram só 12 horas depois. Então, isso significa que não há limite máximo para a proteína. E como o Donald Lehman sempre falava, mais importante do que não existe uma janela de construção muscular depois da musculação. Porque seu corpo fica se reconstruindo 24 horas depois, às vezes 48 horas depois, dependendo do treino. Então, meus amigos estavam errados, né? Totalmente. O certo é você comer a quantidade de proteína correta por dia para o seu peso. Então, veja o peso que você gostaria de ter, né, ou mais ou menos certo para a sua altura. Se você está muito fora do peso, você não vai calcular com o peso que você está, você vai calcular com o peso que você queria ideal, ter. O peso que quer. Né? Ou aquele ideal para a sua altura. E aí você multiplica por 2. O que a gente fala é multiplicar por 2, que é bem facinho. Então, estou com 60 quilos, quero ter 60 quilos, então estou com um pouquinho mais, 62. Vezes 2, o que é que eu faço? Procuro comer 120 gramas de proteína todos os dias. Se eu comer 2 vezes, eu como 2 vezes 60. Se eu comer 3 vezes por dia, eu como 3 vezes de 40. E é assim. Chegamos ao fim desse super pod do DR, o primeiro pod do DR, espero você ter gostado. Passe para os seus amigos, avise que é um vídeo longo, que ele pode ir nos capítulos, não tem ordem nos capítulos, então a pessoa pode ser. Curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo. Até a próxima DR, sabe?